Gente querida, muito boa noite a todos. Satisfação, alegria estar com vocês ao vivo, agora pontualmente 8 horas 30 minutos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você faz parte dessa energia, você faz parte dessa egrégora. Toda semana trazendo um convidado, trazendo um tema, trazendo algo que venha agregar. Agregar na tua evolução, agregar para que você possa ser tudo o que você nasceu para ser e não aquilo que os outros querem que você seja. Hoje eu vou conversar com uma amiga, uma colega, uma pessoa super especial, a Michele Bomicieri. A Michele é psicóloga, nós somos amigos, nós fomos colegas no mestrado de Reiki, nós nos conhecemos no mestrado de Reiki, depois nós fizemos Reiki nível 3, participamos de alguns eventos juntos, e é uma pessoa que traz hoje também, fez o curso de constelação familiar, ela é consteladora e vai estar ao vivo aqui comigo falando sobre a criança interior. Para que a gente possa olhar para a nossa criança, eu já vi que ela já está aqui, ela já pediu para participar, mas antes dela entrar ao vivo aqui conosco, eu quero que você que está ao vivo curta esse vídeo para que ele possa se expandir, mande aviãozinhos para os seus amigos, curta, compartilhe, e para você que está chegando agora, coloque seu boa noite ali nos comentários. E como que está a sua criança? Pietro, já sou adulto, eu preciso olhar para minha criança? É isso que a gente vai conversar na live de hoje, porque a criança interior, ela existe dentro de nós. Por mais que hoje nós somos adultos, a criança, o que é que faltou talvez para a nossa criança lá na infância, que hoje na vida adulta nós estamos muitas vezes com obstáculos, com situações que trazem problemas, conflitos familiares, conflitos dentro de relacionamentos. Então é sobre isso que a Michele vai falar na live de hoje. Ela vem fazendo um trabalho forte a nível da constelação e se aprofundando cada vez mais dentro também das próprias constelações e dentro da criança interior. Ela atende em Santa Maria, ela atende em Porto Alegre, atende em Santa Cruz, em diversas cidades aqui da região do nosso Rio Grande e fora também, de forma online. Daqui a pouquinho ela vai se apresentar. Quero dar boa noite para a Ana é a esposa do meu pai. Meu pai deve estar assistindo também, acredito que está. Então um abraço para Ana, um abraço para o meu pai, seu Tacílio Vinhola. E eu já fiz um vídeo falando sobre o pai, falando sobre a força do pai. Então tá aqui no meu Instagram, tá na minha página no Face, no meu canal no YouTube, falando sobre a força do pai, que é muito importante, além também da própria força da mãe. E olhando para nossa criança, nós percebemos se a criança recebeu o carinho, a força, o afeto da parte paterna e da parte materna. Então, boa noite para Ana, boa noite para o meu pai que estão assistindo, acompanhando essa live. A Michele já está aqui, eu vou colocá-la aqui ao vivo conosco para a gente poder aprofundar. Quando a gente fala de criança, quando a gente fala desse olhar nosso, para o nosso sentimento, para as nossas relações, para aquilo que realmente vem agregar, que venha trazer observação para a nossa evolução. Boa noite, Michele, tudo bom com você? Boa noite, meu amigo. Como está? Só assim para a gente se ver, né? Só assim, faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, mas virtualmente a gente tem essa possibilidade. Primeiro, eu quero te agradecer por você ter aceito o meu convite para estar aqui ao vivo, falando um pouquinho sobre o teu trabalho, falando um pouquinho sobre você e sobre esse tema que eu vejo que você está abordando de forma brilhante e vem se especializando cada vez mais, que é sobre a criança interior. Show. Obrigado, Pietro, pelo convite de estar aqui nessa live. A gente falar sobre esse assunto tão importante, né? Porque eu vejo que a constelação, assim, ela complementou totalmente a minha formação. Eu sou psicóloga, né? E sempre gostei dessa parte, assim, de a gente olhar para o ser humano como um todo, né? Olhar como mente, corpo e espírito, porque às vezes a gente esquece disso, né? A gente olha só para a nossa mente ou para o nosso corpo e na verdade a gente tem que olhar para o todo.
E, na verdade, o que que eu vejo? A constelação, ela trouxe, assim, esse olhar do que está no nosso inconsciente. O que que o nosso campo traz, né? Porque a gente não traz só no nosso DNA, né? Nas nossas células, a gente traz nas nossas memórias, a gente traz lá no nosso inconsciente muitas dores, muitos traumas, né? Muitos padrões negativos que a gente acaba repetindo na vida adulta e muitas vezes não sabe o porquê, né? E às vezes é essa nossa criança, né, Pedro? Nossa criança ferida que está gritando. Exato. E eu quero aproveitar e dar boa noite para a Fran De Boni, também está aqui com a gente. A Fran, eu fiz a sobrancelha com a Fran hoje de tarde. Então Olha, a Fran é uma das melhores profissionais lá de Antônio Prado. Segue a Fran De Boni, ela é uma profissional nota 10. Está aqui ao vivo também nos acompanhando. E para as pessoas que estão nos assistindo e que não conhecem você ainda, Michele, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, as técnicas que você trabalha. E para quem está chegando agora, coloque seu boa noite ali nos comentários, marque um amigo, marque uma amiga, para que esse conteúdo possa se expandir cada vez mais. então tá, pessoal, vou me apresentar, né? Meu nome é Michele, como o Pedro falou, eu sou psicóloga de formação. Eu tenho uma pós em MBA em gestão de pessoas, trabalhei mais de 13 anos dentro de empresas na parte de RH, na parte de entrevista, seleção, treinamento. E o ano passado eu decidi, então, ir para essa parte do todo que eu falei, né? Mente, corpo e espírito. Então, hoje eu trabalho com atendimentos de psicóloga, com a constelação familiar. Boa noite, Fê. Com a constelação familiar. Eu trabalho também com cursos de Reiki, porque eu sou mestre em Reiki, né? Então eu ministro os cursos nível 1, 2 e 3. Não faço mais atendimentos de Reiki, tá? Eu faço os atendimentos hoje só como psicóloga e como consteladora, tá? E também eu tenho um curso online de mentoria, os cursos de Reiki e as vivências que eu faço, né, Pietro? E a vivência de acolhendo a minha criança interior, né? Porque a gente como terapeuta, né, Pietro, tu pode falar isso também, nós também temos as nossas dores, né? Nós também temos as nossas dores, os nossos conflitos. E na constelação eu consegui enxergar o porquê que eu tinha certos comportamentos. Por que que eu acabava repetindo certos padrões da minha vida. Então eu achei fantástico, eu me apaixonei pela constelação, a Ana sabe, eu sou fã da Ana, né? Ela é uma pessoa maravilhosa. Para quem não sabe, a Ana é a esposa do Pietro. Assim, eu me apaixonei pela constelação, né? E hoje é o meu carro-chefe, porque eu vi toda a mudança que a constelação trouxe para minha vida e eu quero proporcionar isso para o meu cliente, né? Tanto que eu tenho atendimentos que eu faço como psicóloga e eu falo da constelação e assim, ó, é uma técnica que ajuda muito os pacientes, né? Assim, dá um salto muito legal na terapia. Então, é fantástico, assim. É uma ferramenta, com certeza, que vem agregar, que vem somar e vem se Exatamente. complementar dentro das terapias. Então, que bom, fico feliz. Eu me lembro quando a gente conversou sobre você estar buscando a constelação, estava ali interessada nesse curso e você deu esse passo e hoje você realmente se encontrou. E quando a gente se encontra, a gente busca auxiliar os outros a se encontrarem também. Então, esse profissionalismo que você tem desde que eu te conheci, você vem evoluindo e com certeza cada vez mais vai se expandir. E as pessoas estão ouvindo a gente falar de criança. Mas o que é essa criança? É uma criança pequenininha? É uma criança? É o filho? É o afilhado? Quem é essa criança que você faz as vivências? Essa criança somos nós. São os nossos medos, as nossas dores, os nossos traumas, que na psicologia a gente chama de crença limitante. E na constelação, na visão sistêmica, a gente chama de criança interior. Então, como é que funciona? Né? Aquelas questões que a gente viveu na nossa infância, a gente sabe como essa fase da vida é importante.
é onde a gente molda praticamente todo o nosso ser, que nem eu digo, né? Então, essa fase é extremamente importante na vida de uma pessoa. Então, tudo que a gente aprende, os nossos pais são os nossos primeiros amores, né? A nossa mãe é o nosso primeiro amor, o nosso pai, são as nossas referências. Então, como é que eram essas relações? Quando a gente é criança, a gente não tem maturidade cognitiva para elaborar certas situações. Então, por exemplo, assim, vamos falar lá da ferida do abandono, Pedro, né? Porque essa criança somos nós, é as nossas dores, são as nossas dores, como eu falei. Então o nosso pai foi trabalhar quando a gente era criança e ficou 2 dias fora porque ele tinha que viajar. Na nossa cabeça de criança, a gente não tinha maturidade para entender que ele ia voltar. A gente pode ter elaborado aquilo ali como um abandono. Então, por exemplo, a ferida do abandono não necessariamente é vivida por um adulto, por uma criança que foi abandonada. Eu não fui abandonada, mas se o meu pai viajou por 2, 3 dias, eu posso ter elaborado como um abandono e pode ter gerado uma ferida. É por isso que eu digo assim, ó, por mais perfeitos que os nossos pais foram, ou por nós, mais perfeitos que nós fomos, tentarmos ser como pais, a gente sempre vai deixar alguma coisa, né? Porque às vezes a gente faz com uma intenção, mas a criança elabora de outra forma, né? Então, essa criança que grita às vezes é aquela criança lá na infância que não foi olhada, que não foi cuidada, que não recebeu o amor que ela achou que deveria receber, né? São todas essas questões que a gente viveu lá na infância e que pode ter entrado na nossa mente de uma forma meio torta, que nem eu digo, e que ela fica ali na gente. Ela fica ali. E daí, quando a gente está lá na vida adulta, de alguma forma, ela estoura. E aí vem esses sintomas, né? Que depois eu acredito que a gente vai falar um pouquinho das feridas, né? Uhum, exato. Olha, falando então, agora dando desse exemplo da ferida do abandono. Então, a criança somos nós mesmos, na vida adulta, que começa a aflorar esses sentimentos. Uhum. E dentro desses sentimentos, o que pode acontecer? Então, o meu pai foi viajar, eu me sinto abandonado. Alguém vai viajar, minha esposa, o meu filho, meu pai, já na vida adulta, isso pode aflorar dentro de mim e me causar problemas até na questão profissional também. Exatamente. Por quê? Porque eu internalizei aquilo lá, aquela situação lá quando eu era criança, como abandono. Então, o que que acontece? Uma das máscaras, né, isso é mais aprofundado, mas uma das máscaras que a ferida do abandono gera é a máscara do dependente. Então, o que que acontece? No adulto, ela vai se tornar uma pessoa dependente de outras. Então, sabe aquela pessoa que está num relacionamento ruim e não consegue sair? Sabe aquela pessoa que, como tu falou, a esposa vai viajar por uma semana e a pessoa fica com aquele medo, meu Deus, será que ela vai me deixar? Será que ela vai conhecer outra pessoa? Será que ela... Será... É aquela pessoa que ela tem aquela dependência emocional de outras pessoas. Porque como ela já viveu esse abandono real ou imaginário, então, e gerou essa ferida nela, então a máscara que ela cria, porque todas as feridas que a gente vive na infância geram uma máscara no adulto. Então, o que que acontece? Gerou essa máscara do dependente. E aí é uma pessoa que ela vai ter um medo intenso de perder as outras pessoas, as pessoas que ela convive. E isso também se dá, vamos dizer, para questões físicas. Essa xícara é minha e eu não empresto. Isso também pode entrar dentro dessa ferida do abandono ou ela se encaixa dentro de uma outra ferida que começa a aflorar na vida adulta? Na Porque nós percebemos que a criança, ela brinca, ela tem atividades de criança. Uhum, Porém, quando a gente entra nessa vida adulta, começam a aflorar os medos, a ansiedade, a tristeza. Então, todos esses sentimentos começaram lá na infância. E uhum, chegou na vida adulta, aflora de formas separadas para cada pessoa. uhum. Essa, por exemplo, essa máscara do dependente, que é gerada através de ferida, uma das principais emoções é a tristeza.
Então a pessoa ela sente aquela tristeza profunda, parece que é aquele sentimento de vazio e ela não sabe de onde. Então ela tenta preencher com um carro, no trabalho, um relacionamento e ela nunca consegue. Por quê? Porque é uma ferida que foi gerada lá na infância. E ela precisa olhar para isso. Ela precisa olhar para essa criança dela, acolher essa criança, olhar com amorosidade, ver como é que é essa relação lá da mãe, do pai, né? Porque o que que acontece, né? Já entrando na visão sistêmica, muitas vezes a gente está no amor cego em relação aos nossos pais, né? A gente criou uma expectativa do que a gente gostaria de receber deles e muitas vezes, obviamente, não corresponde, porque é a minha expectativa. E aí a gente sempre fica naquele sentimento de falta, né? Eu não fui cuidado o suficiente, eu não fui amado o suficiente, eu não recebi o suficiente, enfim. E aí geram todas essas feridas, então a gente precisa olhar para essa criança e precisa olhar também para a nossa relação de pai e mãe, principalmente. Porque essas feridas, apesar da gente ser a nossa criança interior ferida, elas foram geradas por alguém, de forma consciente ou de forma inconsciente. Porque sim, a gente tem casos, né, Pietro, de pessoas que realmente foram abandonadas, né? Foram abandonadas pelos pais, foram rejeitadas, foram, enfim, tem outras feridas, né? Mas tem aqueles casos que não, que a criança não foi rejeitada, que ela não foi abandonada, mas que gerou uma ferida. Mas, por exemplo, passando para a ferida da rejeição, pode ser que essa criança, né, ela não foi rejeitada assim de forma consciente, por exemplo, quando ela nasceu, ela foi cuidada pela mãe, foi cuidada pelo pai, mas a mãe pode ter tido uma depressão pós-parto, né? Essa depressão pós-parto gerou nessa mãe uma vontade de não estar em contato com essa criança no primeiro momento. Isso pode ter gerado nessa criança, bebezinho, recém-nascida ainda, uma ferida da rejeição. Porque a gente sabe, imagina, a gente está lá 9 meses na barriga da nossa mãe. Ali o vínculo já começa. Como é que foi a gestação da minha mãe? Foi uma gestação desejada? A minha mãe aceitou, ela foi carinhosa. Como é que era a relação da minha mãe com meu pai quando ela estava grávida? Tudo isso o bebê capta. Tudo isso a gente capta. Né? Então, por mais que depois eu tenha tido pais amorosos, enfim, pode ser que na gestação tenha ocorrido alguma situação estressante, traumática, que gerou, sim, essa ferida em mim, né? Nas pessoas em si. Boa noite, Rosane. Dá boa noite para a Rosane. A Rosane foi nossa colega no mestrado, Maravilhosa. também foi tua colega dentro do curso de constelação. Uhum. E hoje a Rosane também vem fazendo um trabalho muito bonito de expansão, de crescimento. Então, em breve, a Rosane já está convidada. Já te convido, Rosane, para fazer uma live para nós falarmos um pouquinho sobre o teu trabalho também. Pietro, E olhando... tu Oi, tem, tu tem que fazer uma live, olha eu me metendo, né? Tu tem que fazer uma live com a Rosane para ela falar das mesas dela, que são fantásticas. vamos fazer, vamos fazer. Rosane, já está o convite aberto para você. Uhum. Olhando assim, então, a criança sentiu esse abandono, hoje o adulto aflora. Eu não tenho filhos até o momento, mas se eu tiver um filho, esse filho pode sentir a mesma questão, ele pode ter a mesma ferida do abandono, ou são questões diferentes? A visão sistêmica mostra que muitas vezes a gente repete o padrão, né? A gente repete o padrão familiar. Mas o que que acontece? Quando a mãe toma consciência de que ela tem essa ferida, que ela traz essa ferida da infância, ela busca uma ajuda, ela busca uma terapia, ela busca, eu acho a palavra cura muito forte, né? Ela busca lidar bem com essa ferida, lidar bem com as coisas que aconteceram, ela consegue Harmonizar. harmonizar, ela consegue quebrar esse padrão, tá? Se tornar uma pessoa melhor, porque no momento que ela entende as feridas dela, que ela aprende a lidar com as feridas dela, ela, quando ela for passar para o filho, ela vai entender, opa, isso aqui é algo que eu tô trazendo lá da relação com a minha mãe, né? Então, a gente aprende a se policiar
E aí a gente vai cuidando para não passar para o filho. Mas o que que acontece? Como eu disse, a visão sistêmica mostra muito essa repetição de padrão, enquanto a pessoa não toma consciência, tá? Do que está travando a vida dela. Do que está oculto, que nem eu digo, né? Porque a constelação, ela traz o que está oculto. Muitas vezes eu tô lá, né? Como a gente falou lá antes. Eu tô vivendo a minha vida trabalhando, sendo esposa, sendo mãe, mas eu tenho aquele sentimento de vazio. Mas eu tenho um sentimento que parece que sempre falta alguma coisa. Mas eu tenho aquele sentimento, assim, que parece que não tá bem resolvido com a minha mãe. Sabe? Parece que faltou, que eu não fui amada o suficiente. Aí, às vezes, eu lembro, me dá aquela dor. Então, são coisas que eu preciso resolver. Porque se eu não resolver, de alguma forma, vai interferir na minha maternidade. Vai interferir em relação a tudo, na verdade, na minha vida. E como tu falou antes, Pietro, assim, ó, eu acho duas coisas fantásticas, assim, ó. Eu vi que a Anne entrou aqui. Boa noite, Anne, tudo bem? A Anne, eu dou esse exemplo, assim, ela participou da minha vivência da criança interior e ela fez um comentário que eu achei fantástico, porque ela disse assim, Michele, mas eu não quero fazer, não estou procurando autoconhecimento para eu ficar rica, prosperar, né? Eu quero para eu me conhecer, eu me tornar uma pessoa melhor, eu entender certas coisas que acontecem comigo. E eu falei, Anne, é automático. Quando tu tá no teu propósito, quando tu te encontra, né? Quando tu começa a te conhecer, quando tu come... Boa noite, Anne. Quando tu começa, tô falando de ti, viu? Quando tu começa a te conhecer, tá? Quando tu começa a entender as tuas feridas, como tu funciona, como eu disse, tua relação com o pai, com a mãe, com teus antepassados, e tu entra no teu propósito, a prosperidade, a abundância, o sentimento de leveza, eles se tornam parte da tua vida. Não é que tu não vai ter problema. Ah, Michele, tu não tem problema? É claro que tem problema. Mas a minha vida é mais leve. Eu vivia uma vida pesada, eu vivia uma vida difícil. Tudo era sofrido, tudo era pesado. Parecia que para eu conseguir as coisas, meu Deus do céu. E depois que eu consegui curar essas feridas, como eu disse, lidar, entender o que aconteceu comigo. E assim, ó, não é perdoar, tá? Não é perdoar pai e mãe. Porque perdoar é uma palavra muito forte. Quando eu falo perdoar, parece que eu sou maior que eles. E eu não sou maior que eles. Eles são maiores que eu. É aceitar que eles deram tudo o que eles podiam ter me dado e olhar para eles com esse olhar de aceitação, de amorosidade, a vida se torna mais leve. É por isso que eu digo, e vou falar durante toda a live, e durante todos os meus atendimentos, e durante toda a minha trajetória, que a constelação é apaixonante. Porque, gente, eu fiz 5 anos de psicologia. E eu não consegui entender por que eu tinha certos comportamentos. E através da constelação eu consegui. Então, e eram coisas que me doíam muito, né? Eram coisas que me doíam muito. O Pietro sabe, né, Pietro? Porque tu foi meu colega no Reiki, então tu acompanhou a minha dor, a minha tristeza, né? E tu sempre me falava, né? Tu vai brilhar, tu tem um caminho lindo. E eu não acreditava, porque eu não acreditava em mim, lembra? Eu não acreditava em mim. Eu tinha N feridas. E na constelação eu entendi. Então é fantástico. Que bom. Que bom, você se permitiu, né? Então, quando a pessoa se permite ao autoconhecimento, a se conhecer, a perceber, a olhar para o seu lado sombra. A gente não quer olhar, porque dói, porque machuca, mas é necessário olhar. Então, quando a gente se permite olhar para o problema, a gente busca resolver, porque as soluções elas aparecem. Então, buscamos harmonizar, olhar para a nossa ancestralidade e perceber aonde que estão os emaranhamentos para que a gente possa, aos poucos, harmonizar essas questões para que as gerações futuras possam ter uma vida leve. Uhum. E falando, eu boa noite para a Sandra. A Sandra comentou ali, boa noite. E a Rosane, Sandra, maravilhosa. A Rosane aceitou o convite. Então, em breve, tem live com a Rosane falando sobre as mesas radiônicas que ela trabalha. Maravilhosa. E você comentou sobre a ferida da traição.
quando a criança se sente traída, o que leva a essa questão? E já te fazendo uma outra pergunta. Traições dentro de relacionamentos, dentro de trabalho, tem a ver com essa ferida da traição que começou lá na infância? A ferida da traição é aquela ferida, Pedro, que causa no adulto, né, a máscara do controlador. Então, é aquela pessoa que ela tem necessidade de controlar. Se eu for falar aqui a característica de cada uma das feridas, a gente vai ficar, ó. Mas é uma pessoa com a personalidade muito forte, tá? É aquela pessoa que ela tem a necessidade de controlar e que ela pensa assim, se eu não fizer, não vai ficar bem feito, tá? Ela teve essa ferida da traição. O que é essa ferida da traição? Pode ter sido algo em relação aos pais, uma traição pai e mãe. Porque o que acontece? Não necessariamente também a criança pode ter visto. A criança, ela é uma esponja, então ela pode ter captado de forma inconsciente alguma traição. Não necessariamente visto, ela pode ter visto ou pode ter captado, tá? Então, o que acontece? Essa ferida da traição pode ter sido causada entre traição pai e mãe, ou ela pode ter visto ou, né, captado. Pode ter acontecido em relação a ela, tá? Então, por exemplo, até um caso de abuso pode gerar uma ferida de traição, porque ela se sentiu traída pelo pai e pela mãe, por não protegerem ela. Então, eu atendo casos de mulheres adultas que foram vítimas de abuso quando era criança e muitas vezes aparece essa ferida da traição também, tá? Por quê? Porque elas pensam assim, meu pai e minha mãe deveriam estar me protegendo e não me protegeram, né? Então elas se sentiram traídas em relação àqueles genitores e aí pode gerar essa ferida. E é como eu disse, se tornam pessoas controladoras, perfeccionistas, tá? Então assim, eu já fui traída, é uma pessoa que tenta fazer de tudo para não passar por isso de novo. Como? Sendo perfeita. Então ela procura fazer tudo perfeitinho, porque ela pensa que se ela fizer tudo perfeito, ela não vai ser tudo perfeito, não vai ser traída de novo, mas isso não existe, né? Então essa é uma ferida bem profunda que causa N sequelas, N sintomas na pessoa adulta. E a pessoa pode sim ser aquela pessoa que trai também, porque ela aprendeu, né? Ela viveu isso, então pode ser que seja uma pessoa que não seja muito fiel nos relacionamentos, mas é aquela pessoa ciumenta, possessiva, que tem pânico de ser traída. Então tem os dois Então, lados. acaba aflorando esses sentimentos na vida dela, de querer controlar, de querer mandar, de querer sempre estar Exatamente. controlando as situações por medo de ser traída. Exatamente. Então, o medo faz com que haja dessa maneira. E talvez, então, hoje as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir na gravação, ela possa se identificar com essa ferida. Então, eu sou controlador, eu quero controlar, eu tenho medo. Então, isso são resquícios, sim, da ferida da traição na vida dela. E assim, são pessoas, Pedro, que chamam atenção. São pessoas que chamam atenção, que têm a personalidade forte, que sabem tudo sobre todos os assuntos. São pessoas, assim, que elas comandam. Geralmente, né, têm um cargo de liderança. Elas dominam vários assuntos. Por quê? Porque elas precisam ser perfeitas, tudo isso de forma inconsciente, tá? Para não serem traídas. Então são aquelas pessoas assim que se destacam. Olha como a gente Entendi. funciona. Olha como o nosso inconsciente, a gente acha que é a gente que está fazendo e não é. É o nosso inconsciente que está nos mandando as informações e a gente só está um robozinho lá reproduzindo. Por isso que é tão importante a gente se conhecer. Hoje, Pietro, assim, a gente vê, né, tu como terapeuta também, cada vez mais, se tu for falar com 10 pessoas, 9, não vou falar 10, tá? Mas 9 pessoas têm problemas mal resolvidos, têm questões, né, na vida delas que elas precisam de ajuda. E se tu for falar
com essas 9 pessoas, 2 procuram ajuda. Então, se eu soubesse lá atrás tudo que eu sei hoje, eu tinha procurado ajuda há muito tempo, porque eu teria vivido uma vida mais leve há muito tempo. Só que, claro, cada um tem o seu tempo de despertar, que nem eu chamo, né? Todo mundo tem o seu momento, o seu tempo. Não adianta eu falar. Não adianta tu falar. Não, Michele, tu tem que procurar ajuda, tu tem que fazer. É o meu momento, né? Mas hoje a gente vê as pessoas perdidas, as pessoas com esse sentimento de vazio, as pessoas buscando no externo, buscando em coisas materiais algo que elas não vão achar. E também, né, Pietro, falando dessa visão sistêmica, buscando esse olhar de mãe e esse olhar de pai em outras coisas e em outros relacionamentos. Então, assim, como é importante a gente olhar para mãe e para pai. Isso também, como eu digo assim, tá lá na Bíblia, né? Honrar pai e mãe. Então, olha como é importante isso. É um princípio, né, cristão. Então, é isso, assim. Quando tu resolve, pai e mãe, e tu resolve essas tuas feridas com essa aceitação, com esse olhar mais amoroso, a tua vida, ela muda completamente. Porque precisa sim se dar o passo, precisa se olhar no espelho e se reconhecer a hora certa. Uhum. Quando nós começamos a fazer terapia, começam a cair as máscaras, começam a cair o nosso lado que a gente fica escondendo, e Uhum. nós percebemos o quanto que a gente evolui. E aí a gente quer que todo mundo faça terapia. Vai lá que é legal, vai lá, faz, faz, faz. Só que cada pessoa tem o seu tempo. Isso. Cada pessoa tem realmente o momento certo dela despertar. Aquilo que você fala, aquilo que você diz, vai plantando a semente. Uhum. Mas a tua mudança, ela vai perceber. E ela vai ver o quanto que você vai melhorar e ela vai buscar melhorar também. Então, não faça nada querer mandar nos outros, Uhum. né? Querer controlar, ferida da traição, querer estar no Uhum. controle das situações. Mude pelo teu exemplo. Uhum. Faça por você e as pessoas vão perceber o quanto que você está bem e elas vão buscar as mesmas ou terapias diferentes para que elas também possam se melhorar. E Exato. dentro dessas feridas, então, falamos do abandono, falamos da traição e falando um pouquinho da ferida da rejeição. Uhum. Quando a criança se sente rejeitada, quando acontece essa questão da rejeição, isso também começa lá na infância. Então, a, o adulto cresce e ele fica com medo da rejeição, isso em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E a rejeição, ela é uma ferida muito forte também, né, Pietro? Porque o que há de pior do que tu ser rejeitado pelos teus pais, né? Então, como eu disse, pode ser uma ferida real, realmente pode ter ocorrido essa rejeição, pode ser uma depressão pós-parto, pode ser na gestação, uma gestação não desejada, não planejada, pode gerar esse impacto no bebê, né? Porque já tem aquele vínculo, como eu falei. Então, essa ferida da rejeição pode ter acontecido de N formas, né? Então, pode ter acontecido, por exemplo, como eu disse, a depressão pós-parto, mas pode ter acontecido depois. Então, assim, a criança estava ali, mas a mãe ignorava, a mãe não estava presente, não por trabalhar, né? Mas realmente por não dar amor, por não dar afeto, por não dar aquilo que a criança precisava. Mas também pode ser uma ferida imaginária. Ela achar que a mãe está rejeitando, porque a mãe não deu do jeito que ela gostaria. Então, isso eu friso em todas as feridas, que podem ser feridas reais ou imaginárias. E a ferida real, no adulto, gera uma máscara do escapista. E o que significa isso? Né? É do fugitivo. A máscara do fugitivo é aquele adulto que foge, que não se compromete, né? Ele não se compromete, ele foge, ele não consegue, ele vive no mundo da lua, sabe? Ele vive no mundo imaginário, digamos assim. Ele está mais lá do que Vamos aqui. dizer, é aquela pessoa que ela foge de ver as verdades. Exatamente. Exatamente. Então, assim, como eu disse, né? Hoje, a gente trabalhando com isso,
Quando a pessoa chega na gente também para falar, eu sinto isso, eu sinto aquilo, a gente já consegue identificar de cara a ferida, né? Porque os sintomas, eles são muito claros. E até nessa vivência que eu faço da criança interior, muitas vezes a gente acaba vendo que a gente tem mais de uma ferida, não uma só, né? Porque uma criança que teve uma ferida da rejeição, provavelmente vai ter uma ferida do abandono, ou uma de traição. Então, e qual é aquela que se sobressai? Né? Aquela pessoa que é muito tímida, ela tem vergonha de falar em público, ela tem pânico de falar em público, porque tem pessoas que só de tu falar que ela tem que falar, ela já começa a tremer. Aí entra a ferida da humilhação, né? É uma criança que provavelmente ela se sentiu humilhada quando ela era criança. Ou realmente foi, né? Como eu disse, ou realmente foi, ou ela se sentiu. Então ela tem E essa, pânico. fazendo um parêntese, a questão da humilhação, entra o próprio bullying que a criança sofre na escola Sem também? dúvida, sem dúvida. Com certeza. Pode ser não só pelos pais, né? Pode ser pelos pais, pode ser pelos professores, pode ser pelos colegas, amigos, familiares. Então, uma criança que se sentiu humilhada, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter pânico de falar em público. Então, assim, eu vejo, por exemplo, como eu digo nas vivências ou nos cursos, tem gente que fala que é tranquila e tem gente que só de tu olhar a pessoa já começa a tremer que vai ter que falar. Por quê? Porque ela tem medo de falar alguma coisa errada e ser julgada e ser humilhada, né? Então, assim, quando a gente começa a entender essas feridas, é importante para a gente, como terapeuta, para a gente também perceber, ter aquele tato, aquela empatia de como a gente vai falar com cada pessoa, porque cada pessoa chega com um problema, com uma dor, com uma história, e não necessariamente, por exemplo, assim, não existe uma receita de bolo, né, Pietro? Não existe uma receita perfeita. Uma pessoa pode ter sido abandonada e não ter gerado essa ferida, ter gerado outra, né? Ou, por exemplo, dentro dessa ferida, ela pode ter sintomas muito fortes e outros nem tanto. E já aquela outra que foi abandonada pode ter todos os sintomas aflorados. Então, cada pessoa é um universo, que nem eu digo, né? Então, é por isso que é importante a gente também estar sempre se capacitando, a gente está sempre estudando para dar o melhor atendimento para cada pessoa que chega. Porque não existe eu te falar, não, ó, entrar uma pessoa aqui na live, eu fui abandonar. Então tu vai ter isso, isso e isso. Não, realmente, tu vai ter a probabilidade de ter isso, isso e isso. Mas a gente tem que sentar, conversar e investigar, né? Pra gente não Exato. dar um diagnóstico, que nem eu digo assim, de qualquer jeito, né? Porque é uma vida que a gente está lidando. Né? O que, vamos dizer, eu acho que hoje até menos, mas mais no passado. Eu tinha uma dor no rim, o médico me dava um remedinho. A Michelle tinha uma dor no rim, eu dizia, ó, toma isso que isso vai te fazer bem. Então, indicava aquilo que foi me indicado. Mas talvez o teu problema, a tua dor no teu rim, não quer dizer que seja o rim, é um outro órgão que está Uhum, causando. uhum. Então, sempre olhe para você. Você é um universo. Você é um espírito em evolução. Então, sempre vai aflorar questões e a tua vida. Eu fui abandonado, a Michelle foi abandonada. Nós temos as mesmas feridas? Não. Talvez situações possam sim Uhum, ser parecidas, porém são situações diferentes, porque somos pessoas diferentes. exato. Então, sempre olhar para isso, olhar para o grau de evolução sempre para frente, buscando evoluir e entender que nós precisamos olhar para o nosso lado criança, para as feridas que a gente adquiriu ao longo da vida, porque elas vão aflorando ao longo da nossa existência. E pode acontecer de uma ferida começar a aflorar lá nos 50, nos 60 anos, que ela ficou, vamos dizer, quietinha ao longo da vida, chega um momento que ela aflora. Tudo pode acontecer, né, Pietro? A gente pode tentar mascarar essa ferida, né? Porque, por exemplo, como a gente tem essas máscaras, né? Então eu vou falar até rapidinho para as pessoas tentarem se identificar, né? Mas a ferida do abandono que gera essa máscara, então, do dependente, a ferida da rejeição, né? Que gera essa máscara do fugitivo, a ferida da humilhação, que gera a máscara do masoquista, é uma pessoa que busca a dor, tudo de forma inconsciente, tá?
A ferida da traição gera essa máscara do controlador, e a ferida da injustiça, ela gera essa ferida, então, da rigidez. É que nem eu digo, aquela pessoa que até no corpo, ela é uma pessoa mais, assim, né, rígida, até parece um pouco robotizada. Então, assim, a gente tem essas feridas que geram essas máscaras. Então, o que que acontece? A gente pode ter essa máscara, mas a gente não saber que é uma máscara. Porque a gente não tem conhecimento, porque a gente nunca ouviu falar na visão sistêmica, porque a gente não tem noção. E a gente vai vivendo a nossa vida. Ah, o sentimento de vazio é normal. Ah, eu ser controlador, eu querer ter dificuldade de delegar para o outro é normal. Eu ser perfeccionista é normal. É da minha personalidade. Então a pessoa começa a achar que é dela, né? E aí sim, pode acontecer, por exemplo, lá com 50 anos, um caso específico e acionar um gatilho lá na pessoa e aí ela ter uma atitude bem pertinente, bem assim, correspondente a alguma das feridas. Mas os sintomas, eles já existem na pessoa. O sintoma a pessoa traz, não tem como ela não trazer. Porque isso é algo que foi gerado lá na infância, então a gente vai trazer na infância, na nossa adolescência, na nossa fase adulta. O que pode acontecer é realmente de ter aquele estopim e aí a pessoa tem uma atitude drástica, digamos assim, né? Mas o sintoma a pessoa traz. Não tem como a gente assim, mascarar, né, os sintomas. Realmente, não tem como a gente esconder aquilo que precisa ser descoberto. Então, a gente quer realmente colocar para baixo do tapete, mas os nossos sentimentos, as nossas emoções afloram. Por mais que muitas vezes a gente fique rígido na frente dos outros, a gente não demonstra, mas lá dentro está um turbilhão de sentimentos. Isso então, aí. que a gente olhe sim, para aquilo que está aflorando dentro de nós, olhar para aquilo, talvez aquilo que faltou, mas é olhar sem julgamento, porque nós olhamos, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, eu tenho isso por causa deles, mas é olhar com amorosidade. Exatamente. Isso que é o lindo da visão sistêmica, né, Pietro? Porque a gente não acha culpados. Quando uma pessoa chega até mim destruída, que nem eu digo, né? Porque a gente atende, tu, provavelmente também como terapeuta, atende muitos casos. Eu atendo casos de abuso, atendo casos de pessoas que não conheceram o pai, que não têm uma boa relação com a mãe, né? Então eu atendo N casos. Então quando a pessoa chega destruída na nossa frente, né? É claro que ela quer achar um culpado. Ela é um ser humano, ela quer entender, ela quer olhar e dizer, foi tu. E eu sei porque eu já fiz isso também. Eu, quando eu cheguei no meu fundo do poço lá atrás, eu também queria dizer, a culpa foi tua. Porque aquilo ali era mais fácil para mim olhar para alguém e dizer que eu tinha chegado naquele ponto por culpa daquela pessoa. Só que, na verdade, a gente pode culpar o colega de trabalho, a mãe, o pai, o papa. Só que isso não vai gerar nenhuma transformação, não vai gerar nada de positivo na gente. E quando a gente olha pra gente, a gente pega essa rédea, a vida é minha responsabilidade, independente do que me aconteceu. O outro pode ter me traído, me magoado, me machucado, pode. Mas isso é uma carga dele. O que que eu vou fazer com isso? E quando eu pego a responsabilidade para mim e aí entro nessa escola, que nem eu digo, nessa caminhada do autoconhecimento, é libertador, né, Pedro? É um caminho sem volta. É um caminho sem volta, porque assim, a visão sistêmica, então, ela te mostra esse olhar que cada um dá o que tem. Tu não pode exigir que alguém te dê algo que a pessoa não tem dentro dela, né? Cada um é um universo. E quando tu te relaciona com as pessoas, tu nota isso. Eu tenho uma forma de pensar. A minha forma de gostar de alguém é essa. Mas a forma daquela pessoa é outra. E aí gera os conflitos, né? Porque eu quero que a pessoa pense que nem eu. E nunca vai acontecer. Exato, e perceber que o outro, ele tem os karmas dele, tem as dificuldades, os aprendizados dele. E ele precisa andar pelas suas próprias pernas e você andar pelas suas. Mas que ambos possam, sim, se ajudar na direção do bem. Fazer o bem, praticar a bondade e buscar, sim, a evolução. Buscar se conhecer.
Muitas vezes a Exatamente. gente conhece mais da vida dos outros, de um artista, de um cantor, de futebol, do que de nós. Uhum, Quando a gente faz perguntas durante os cursos, palestras, então a Michelle também faz, aponte 5 qualidades tuas. As pessoas não sabem, elas ficam em uhum. dúvidas, elas ficam pensando. Mas se eu perguntar ao artista tal, qual é as qualidades dele, a pessoa fala todas. Saiba mais de você, saiba mais da tua história. Olhe para a tua ancestralidade, olhe com amor para as pessoas que passaram pela tua vida, para que você possa, a partir daí, buscar realmente o equilíbrio financeiro, buscar uma harmonia no trabalho e buscar passar essa força para a tua descendência. Só a partir disso, de você se conhecendo, você vai perceber o quanto que a tua vida vai mudar. E as constelações auxiliam. Não ache que eu vou fazer uma constelação, vai mudar tudo. Não. A constelação ela vai trazer um equilíbrio, mas você também vai ter que fazer a tua parte de olhar para você e começar a fazer diferente. Então, olhar para a criança é olhar para si mesmo, é se amar, é se valorizar. E para as pessoas que estão nos acompanhando, tu tem alguma sugestão de algum exercício que ela possa fazer para ela possa olhar para essa criança interior dela? Eu acho que é importante, né, Pietro, assim, ó, a pessoa olhar para o passado dela com esse sentimento de aceitação. Independente do que aconteceu com ela olhar com esse olhar de aceitação, de amorosidade, olhar para o pai e para a mãe como dois seres humanos. Sair do amor cego, onde eu acho que a minha mãe é perfeita, o meu pai é perfeito e eles tinham que ter feito isso, isso, isso e isso por mim. Entender que eles são dois seres humanos com seus conflitos, com suas dores, com suas histórias, com seus traumas. Porque não é porque tu vira mãe e pai que vira uma chavezinha, pronto, agora eu não erro mais, agora eu sou perfeito. Isso não existe. Então é uma pessoa que além de ter todos esses traumas, ainda agora tem a responsabilidade de um filho, né? Então olhar com mais aceitação, com mais amorosidade e olhar os pontos positivos da nossa criança, acolher a nossa criança, olhar com amorosidade e lembrar que hoje você é um adulto. Cada pessoa que a primeira vez que entra lá no meu espaço, eu digo, eu só atendo adulto, né? Eu não atendo criança. Mas cada pessoa que entra e começa a falar, eu digo, eu só atendo criança. Porque a pessoa, quando ela chega, a criança dela tá gritante, assim, ó, latejando, querendo achar culpado, querendo se colocando no papel de vítima, né? Com aquele sofrimento, com aquela dor muito latente. Mas a gente também tem que olhar o outro lado. E a alegria da criança, né? A gente vai perdendo isso ao longo da vida, a gente tem que resgatar a alegria da nossa criança interior. A gente tem que resgatar a criatividade da criança. A criança, ela é criativa. Ela pega um potinho, uma latinha, e ela acha o máximo aquilo ali. Ela gosta mais daquilo ali do que um carrinho. Eu sei porque eu tenho um filho de 2 anos, vai fazer 2 aninhos agora, e tu dá uma latinha para ele, ele adora. Né? Então, resgatar essa pureza, resgatar essa criatividade, essa alegria que a criança tem. Né? Olhar para esses pontos positivos. E entender que não existem culpados. Não existem culpados. Cada um, como tu disse, né, Pietro? Cada um que está aqui na Terra com a sua missão. Os nossos pais também, cada um tem a missão dele, nós também temos a nossa. Cada um com a sua missão, com seus propósitos, com seus conflitos, com as suas dores, e entender assim, ó, que ninguém vai seguir o meu caminho e me fazer feliz, só eu. Claro que eu preciso, né, das pessoas ao redor de mim e vivendo em harmonia, como tu disse, mas não colocar a responsabilidade no outro. Ah, eu vou lá fazer uma constelação e vou mudar. Não, a constelação ela não é milagre, ela é mágica, mas ela não é milagre, né? Então, assim, pegar a responsabilidade para si e parar de querer achar o culpado. Olhar para a nossa criança com amor, com aceitação e resgatar o que há de bom nela. Não é uma atitude do dia para a noite.
A gente sabe que não é fácil, Não. porém tem que ser contínuo, tem que ser persistente, diariamente, um pouquinho por dia, hoje, amanhã e depois. Busque fazer a diferença na tua vida. Busque olhar com amorosidade para o teu pai, para a tua mãe, para os teus avós. Entender que se teu pai recebeu pouco, ele entregou pouco para você. Uhum. Mas você pode entregar muito para o teu filho, buscando uma reforma íntima dentro do teu coração. Uhum. Então, eu gosto das constelações, também me identifiquei e hoje eu trago muito forte isso, a minha relação com meu pai. Ele deve estar assistindo, a Ana, a esposa dele, está assistindo. Por muito tempo eu culpei ele, por muito tempo eu julguei ele, a culpa era dele, a culpa não era minha, a culpa era dele, ele era o culpado. Mas com a constelação eu pude perceber que eu estava julgando ele, porém o meu avô entregou pouco, o meu bisavô entregou pouco, e os conflitos foram se repetindo, os padrões foram se repetindo. E as mesmas atitudes que ele estava tendo, seja no casamento, seja na vida, eu estava fazendo igual, de forma inconsciente, dizendo que não, mas tendo as mesmas atitudes. Mas quando a gente olha com amor, a gente pode sim buscar mudar e buscar ajudar dentro de uma convivência harmônica. Não é do dia para a noite. É com o tempo realmente fazendo a sua parte. Quase uma hora de live e realmente foi uma grande aula que você trouxe. Teria assunto aqui para falar por várias horas. É um assunto que realmente é profundo, mexe com os sentimentos, mexe com a nossa identidade. Porém, só tenho realmente a te agradecer. E você vem fazendo vivências. As pessoas que querem participar das suas vivências, presencial, tem de forma online também, como é que funciona? Oi, Mari, boa noite. Pietro, assim, ó, eu tenho a minha mentoria, tá? Que é uma mentoria que é online. Eu tô abrindo nova turma agora, provavelmente no início de outubro. E essa mentoria, ela corre todas as terças-feiras. E na mentoria, então, a gente tem esse olhar sistêmico, tá? A gente trabalha a transformação como um todo. A gente olha para pai, a gente olha para mãe, a gente fala sobre as 3 leis do amor, a gente fala sobre as crenças limitantes, sobre as feridas, tá? Então é um curso online, então qualquer pessoa, independente de onde está, pode fazer. A vivência, ela é só presencial aqui em Santa Maria, que é onde eu moro, né? E aí, então, realmente é só presencial, mas tem as constelações que eu faço presencial ou online. Então, quem tiver interesse de saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, é só me chamar ali no @almanecer, né, que é o meu Instagram, e aí a gente conversa. Pietro, muito obrigado pelo convite. Muita gratidão por tu ter me convidado, por a gente ter conversado sobre esse assunto tão importante que é o autoconhecimento, né? E estou à disposição. Eu que te agradeço e eu vou colocar aqui embaixo do vídeo o perfil do Alma Nascer, o perfil da Michelle ali para você. Chama ela no direct, ela atende com psicologia, atende com as constelações, de forma presencial, de forma online. E para você que talvez tenha algum espaço holístico e deseja levar as constelações, deseja levar as vivências, a Michelle tem desenvolvido um trabalho profundo de buscar a harmonização e o equilíbrio dentro das questões familiares, trazendo a constelação. Então, ela é uma profissional que eu recomendo, é uma pessoa que eu admiro desde que eu conheci lá no mestrado e que vem fazendo a diferença. Como eu sempre disse para ela nasceu para brilhar e agora ela percebeu esse brilho interno através das constelações. Então, gratidão, Michelle, gratidão a todos que nos acompanharam ao vivo. E essa live vai ficar aqui gravada, vai ficar aqui no meu Instagram. Também vou colocar na minha página no Face, no meu canal no YouTube, para que você possa assistir, reassistir. E se surgir dúvidas, perguntas, curiosidades, chama a Michelle, que eu tenho certeza que ela vai poder te auxiliar naquilo que você precisa. Gratidão, Michelle. Gratidão, meu amigo, gratidão a todos. Gratidão a todos e fica realmente essa reflexão. Olhe para sua criança, olhe para aquilo que faltou dentro dela, para que essa vida adulta você possa
trazer essa criança, abraçar, assumir que você tem uma posição de adulto e fazer a diferença daqui para frente. E o nosso desejo é que você seja tudo o que você nasceu para ser e não o que os outros querem que você seja. Um grande abraço a todos, gratidão a todos e até a próxima live.